Fala, nação rubro-negra, bom dia. Conforme vocês viram aí, o gramado do Maracanã tá ficando na moral para essa final contra o São Paulo. E só uma observação, mais uma vez o Eric Pulgar arrebentou na partida do Chile. Para mim foi o melhor em campo do lado chileno, só que ele não vai estar presente no jogo de hoje, é lógico, porque ele jogou ontem. O Flamengo vai pegar o Atlético Paranaense com 7 desfalques, vou falar ele para vocês, e infelizmente, o Felipe Luiz mais uma vez se contundiu e praticamente está fora dessa final contra o São Paulo. Sobre vazamento de informações, teve um médico que recebeu o exame vazado do Luiz Araújo. E essa situação complica muito, Volta e meia existem vazamentos, coisas que eram para ficar dentro do Flamengo e acabam se extrapolando para fora do muro do Ninho do Urubu. Essas e outras vocês encontram agora na Flagel TV. E, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para vocês ficarem sempre atualizados das últimas notícias do nosso Mengão. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E agora falando sobre a parte médica e uma situação que me deixa muito incomodado já há muito tempo, que é o vazamento de informações de dentro do Flamengo. Luiz Araújo e Arrascaeta, eles estão fazendo um trabalho ali de transição, saindo do departamento médico e indo a campo mais com os fisioterapeutas. A condição deles chegarem nesse primeiro jogo e poderem jogar é praticamente nula, mas o Flamengo está fazendo aí o trabalho que tem que fazer, está tentando de todas as formas recuperar eles para pelo menos um jogo dessa final contra o São Paulo. Mas uma coisa que me incomodou foi que no Twitter, uma pessoa que eu sigo já há muito tempo, a culpa não é dele não, ele é um ótimo médico, fisioterapeuta, osteopata, se formou lá em Madrid, é um cara ali que entende do assunto. E várias vezes, quando tem contusões, eu consulto ele ali no Twitter, ele sempre bota ali as condições dos jogadores, explica as contusões. Já foi até mesmo em alguns programas ali no YouTube, é o Renato Benedito, ótimo médico, e ele falou o seguinte sobre a situação do Luiz Araújo. E o exame, a princípio, do Luiz Araújo vazou para esse médico. Se vaza o exame do Luiz Araújo, vaza também outras coisas. Isso aí prejudica o time do Flamengo. Até mesmo numa estratégia ali, de tática ali para outro time saber ou não saber quem vai jogar, achar que um tem condições de jogar. Isso aí muda a estratégia dos times. Em relação ao Luiz Araújo, ele falou o seguinte, Tentar ajudar mais uma vez no meio de tanta desinformação. O Arrascaeta e o Luiz Araújo tiveram uma lesão muscular no dia 26 de agosto. A imprensa divulgou que as lesões eram graves, no grau 2, do grau 2 para o 3. Recebi um exame de ressonância vazado do Luiz Araújo, que confirma a gravidade da lesão. O tempo de recuperação de uma lesão desse nível fica em torno de 6 a 8 semanas. Acredito que se o exame vazado do Luiz Araújo for verdadeiro, não voltaria antes de 2 meses. Nesse final de semana, os jogadores foram a campo com fisioterapeutas e começaram a espalhar que os jogadores estariam trabalhando intensamente para voltar no primeiro jogo da final. Aí ele botou: o youtuber / jornalista Vene Casagrande parece que está bancando a volta. Acontece que normalmente não sustenta a informação e depois ainda culpa o departamento médico e cria falsa expectativa na torcida. Cara, o problema, para mim, cada um tem a opinião de quem for, Ele tem opinião ali sobre um jornalista e cada um tem uma opinião sobre as pessoas. Mas o problema que eu vejo nessa situação é o vazamento das coisas de dentro do Flamengo, situações que eram para ficar internas e acabam sendo vazadas, aí chega na imprensa, chega na torcida, chega em médicos e acaba criando ali um ruído na comunicação, porque o Flamengo falou que eles tinham lesões e que iria tratar. Foi essa a nota do Flamengo. E agora, com esse vazamento aí, dá armas até mesmo para o São Paulo. Queria saber a sua opinião, o que vocês acham sobre esse vazamento, depois dessa situação, da repercussão que começou a tomar. O Renato até bloqueou ali o Twitter dele, deixou ali privado somente para quem ele seguia, ou para quem seguia ele, alguma coisa assim que eu não entendo muito de rede social, mas é isso. Parece que o caso começou a tomar uma repercussão maior, só que o meu problema sempre é com vazamento de informações, coisas que eram para ser confidenciais e acabam se espalhando, extrapolando o muro do Ninho do Urubu. E finalmente hoje, depois de tanta espera, muito ruim a gente passar uma semana e pouca, sem ver o nosso Mengão jogar. Só que essa expectativa termina hoje, essa agonia termina hoje, porque às 9h30 da noite, com transmissão pela Rede Globo, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense lá em Cariacica, porque o Maracanã está fechado para a reforma dessa final aí do gramado. A chegada do Flamengo lá no Espírito Santo foi marcada por muitos protestos, jogaram pipoca nos jogadores, no treinador, na comissão, na direção ali. Marcos Braz foi muito cobrado, Gabigol muito cobrado e etc. Teve até ali, balançaram as grades, parecia até que ia invadir ali, mas graças a Deus
ocorreu, tudo bem. Protestos, quem quiser protestar, o Brasil é um país livre, tem que protestar mesmo. Se acha que está ruim, vai lá e cobra. Cobra sempre sem violência, né? Cobra ali de uma forma sadia. E o Flamengo, nessa pressão toda, vai jogar contra um time que está na 7ª colocação com 34 pontos. O Flamengo está na 4ª colocação com 39 pontos. Se o Flamengo entrar em campo com um espírito à vontade que jogou contra o Botafogo, vai ficar muito difícil para o Atlético Paranaense. E esse é um ponto vital esse ano, né? A vontade dos jogadores dentro de campo. Então vamos torcer para que ocorra tudo bem. O Flamengo deve entrar em campo com o Matheus Cunha no gol. Na lateral direita, o Wesley. Na lateral esquerda, a gente vai ter ali um Everton Cebolinha fazendo aquela ala, né? Um lateral fixo ali, a gente não vai ter, porque o Felipe Luiz está fora e o Ayrton Lucas também está fora. O Ayrton por causa do 3º cartão amarelo. O Flamengo vai ter alguns desfalques, né? Vamos lá, falar dos desfalques, daqui a pouco eu volto na escalação. O Luiz Araújo, o Arrascaeta, ok? O Varela e também o Felipe Luiz. Em relação à seleção, o Eric Pulgar jogou ontem, então não vai jogar hoje. E temos aí o Bruno Henrique e o Ayrton Lucas, que receberam o 3º cartão amarelo, estão suspensos. Então vamos lá, voltando para a escalação. Matheus Cunha no gol, lateral direito. Wesley na zaga. O Fabrício Bruno ao lado do Léo Pereira e também o Davi Luiz. Na parte de volante, o Alan ao lado do Gerson. Aí vem os Everton, né? Vem o Everton Cebolinha, vem o Everton Ribeiro e no ataque o Pedro Gabigol. Um time que a gente já viu que dá certo, né? Pedro Gabigol no ataque, na época do Dorival, dava muito certo. Vamos ver para essa partida contra o Atlético Paranaense. É a segunda vez que o São Paulo coloca o Pedro e o Gabigol para iniciarem o jogo juntos. E jogando com garra, conforme eu falei, as coisas podem dar certo e a tendência é que dê. Porque qualidade técnica, conforme eu sempre falo, o Flamengo esbanja. Meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo, para a gente chegar com moral contra o São Paulo no próximo domingo. Queria saber o seu palpite? Coloca aqui embaixo do vídeo e bom jogo a todos. E agora falando sobre essa grande final contra o São Paulo, apenas uma curtinha aqui, vou falar sobre o palco, né? Estádio do Maracanã, não é novidade para ninguém que ele estava fechado durante um tempo, vai reabrir nesse próximo domingo e o gramado, conforme vocês puderam ver no começo do vídeo e vendo agora também, está ali bem melhor, as condições dele nem se comparam aos últimos jogos que tiveram nesse estádio. Para isso, ele ficou fechado durante um tempo. A CBF não autorizou o Vasco de jogar nesse próximo sábado. Então quem vai estrear esse gramado, cuidado, é o time do Flamengo contra o São Paulo. E um gramado bem cuidado para o Flamengo é muito bom, porque o Flamengo é um time técnico, tem ali no toque de bola e na velocidade de jogo as suas principais armas. E com gramado ruim fica complicado, né? Porque você toca a bola fica quicando, às vezes vai numa direção diferente. Em relação à velocidade de jogo também, um gramado muito ruim, ele trava essa velocidade, porque você fica ali esperando a bola chegar de um jeito e ela acaba chegando de outro. Estava até conversando com um amigo meu que na década de 90 jogava Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense no Maracanã, tinham preliminares, tá? E aí eu e meu pai pro Maracanã, tinha Flamengo e Vasco da Gama, jogo principal. Só que antes tinham 45 minutos, 90 minutos na verdade, né? 2 tempos de 45, entre Flamengo e Vasco da base. Então, é bem estranho, né, a gente ver um gramado na década de 90 que não era ideal, realmente, não era esse ó concurso todo, mas não ficava nem perto das condições que hoje em dia fica o Maracanã. Então a gente fica satisfeito de saber que pelo menos contra o São Paulo nesse domingo a gente vai ter um gramado de boa qualidade, pode não estar ideal, mas vai estar bem melhor do que nas últimas partidas. E a gente torce para que esse gramado fique bom o maior tempo possível, até porque a gente sabe que até o final da temporada esse gramado não ficará nessas condições, porque tem Flamengo, Fluminense e às vezes ainda joga o Vasco da Gama. Mas a explicação que o meu pai me deu para o gramado não estar tão bom hoje em dia, foi aquela reforma que foi feita, se eu não me engano, em 2000, meados aí dos anos 2000, que fizeram o rebaixamento do gramado para poder a galera que não assistiu o jogo direito da geral poder ver ali com as cadeiras, né, com essa nova reforma que teve o Maracanã. Só que como passa o lençol freático ali embaixo, o gramado não conseguiu mais ter aquelas boas condições que tinham na década de 90 em relação à manutenção, né, que não era uma manutenção tão dispendiosa como é hoje em dia. Então essa é a explicação que o meu pai me deu, o rebaixamento do gramado do Maracanã colocou ele em condições ali que nunca tiveram, falando da parte negativa. E mais uma vez um caso de lesão na posterior da coxa. Tá estranha essa situação, vários jogadores tendo problemas aí na coxa, problemas musculares, e a lesão do Felipe Luiz é uma lesão ali que tira ele praticamente da final contra o São Paulo. Não acredito que ele terá tempo de se recuperar, nem mesmo para a segunda partida. E com isso, para a partida de hoje, a gente fica somente com laterais direito, né? Mateuzinho e
o Wesley são os únicos laterais que a gente vai ter nesse jogo. Então, São Paulo vai ter que improvisar. Só que, pô, mais uma vez, lesão na coxa, tá estranha essa situação. A gente torce para a recuperação o mais rápido possível do Felipe Luiz. Felipe Luiz que demanda ali um tempo, né? Porque ele já vem de várias lesões, é um jogador que já tem mais idade. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível. Só que eu fico nesse questionamento. Vários jogadores com problemas ali de lesão na coxa. Sempre um jogador estoura, outro jogador estoura. Temos aí Arrascaeta e Luiz Araújo, problemas na coxa. Felipe Luiz, problemas na coxa. Então a gente fica triste de saber disso. Felipe Luiz é um jogador que poderia ajudar no elenco do Flamengo para essas finais e infelizmente ele vai estar de fora. Ainda bem que a gente tem ali o Ayrton Lucas, que vem desempenhando um bom futebol, jogador a nível de seleção, e que ele fique inspirado para essa final contra o São Paulo e nos dê alegria, porque a gente está merecendo, né? A nação rubro-negra merece um pouco de alegria diante de um ano tão complicado. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!